Olá pessoal, novamente. Agora vamos concluir, né? Nessa videoaula vamos corrigir então as questões 4 a 7 da atividade de fixação nossa, tá bom? Da unidade aqui de custeio variável. Então, nós paramos na unidade 4, na atividade 4, né? A indústria clareou iniciou suas atividades no mês de setembro. Neste período, produziu integralmente 10 mil unidades e vendeu 8 mil unidades de seu único produto ao preço de venda de R$ 50, apresentando as seguintes informações sobre os custos e despesas. Aqui ele já nos dá os custos variáveis, custos fixos e despesas fixas. A empresa tem utilizado o custeio por absorção para atender a legislação fiscal e societária, e o custeio variável para fins gerenciais. Considerando tais informações, a diferença verificada entre os estoques finais do mês de setembro apurado pelos dois métodos foi... Então ele quer saber o seguinte, você vai apurar os dois métodos, e nós sabemos que sobraram 2 mil unidades, né, de estoque. Foi vendidas 10, aliás, foram produzidas 10 e foram vendidas 8. Ele quer saber qual é a diferença do valor do estoque que sobrou no absorção para o de variável, tá bom? E aí ele dá as opções, vamos calcular a diferença. Então, para calcular o custo fixo, aliás, pelo custeio de absorção e custeio variável. Para calcular o custeio de absorção, vamos lá. Custo fixo é 100 mil dividido pelos 10 mil unidades produzidas, temos o custo fixo de R$10 a unidade. Custo variável, R$26, que já fala, né, por unidade. Despesas não entra no custeio para aplicação, por absorção, e despesas fixas também não vão entrar. O custo unitário aqui, então, foi de R$36. E o variável? No custo variável, o custo fixo não entra, não se aplica. Os custos variáveis, aí é 26, os mesmos. As despesas variáveis, 6. E as despesas fixas não entram no custeio. Então, o custo variável foi de R$32. Aplicando isso, né, às 2 mil unidades, no custo por absorção, nós temos um estoque final que não foi vendido de 2 mil unidades a um custo de R$36, que vai dar R$72. E do custeio variável nós temos um estoque de R$64 mil, que seria R$32 cada produto vezes 2 mil unidades. Então a diferença vai dar R$8 mil, entendeu? A absorção vai ficar com estoque maior em R$8 mil. Quando for vender isso tudo, vai acabar, o estoque vai ficar zerado, vai ficar o mesmo valor de estoque zero, né? Para cada um, e isso vai influenciar também no resultado da empresa. Na atividade 5, a indústria Cor e Vida produz tintas industriais. A empresa tem utilizado o custeio por absorção para atender a legislação fiscal e societária e o custeio variável para fins gerenciais. As informações sobre a estrutura de custo é a seguinte. Ali traz aqui, ó, a capacidade mensal de produção é de 30 latas de tinta. A quantidade produzida no mês foi 30 mil, perdão, a capacidade mensal é 40 mil latas, a produzida foi 30 mil latas. As vendidas em outubro foram 25 mil latas. A empresa vende cada lata de tinta para os seus clientes por R$14. O custo variável, os custos variáveis por lata é de R$7,50 por lata. As despesas variáveis, R$1,50. Os custos fixos totalizaram R$120 mil no período e as despesas administrativas R$30 mil aí no mês. No mês de outubro, qual é o resultado apurado pelo método de custeio variável? Aí ele quer saber então pelo método de custeio variável qual foi o resultado do mês de outubro. Então é o seguinte, a receita do período é só multiplicar os 25 mil unidades vezes os 14. O custo variável é só multiplicar as 25 mil unidades vendidas vezes os 7,50. E as despesas variáveis, novamente, né, é multiplicar as 25 mil unidades vezes 1,50. Então nós temos um lucro bruto, na verdade uma margem de contribuição de R$125 mil. E os custos fixos? É só você colocar os custos fixos do mês, né, 120 e R$30 de despesa. E aí nós vamos achar aqui que teve um resultado de prejuízo de R$25 mil. Tá bem? Na questão 6, aí ele deu vários dados aqui, mas nem precisava. A não ser que você precisasse calcular, talvez um método de absorção, aí você talvez utilizaria alguns para poder, mas como era só um produto, né,
também nem ia precisar. Então, isso dá até mais dados do que precisa para o que ele pede. Vamos para o 6, né? Uma determinada empresa, no mês de março de 2010, apresentou custos com materiais diretos no valor de R$ 30 por unidade e custo de mão de obra direta no valor de R$ 28 por unidade. Os custos fixos totais do período foram de R$ 160 mil. Sabendo-se que a empresa produziu no mês 10 mil unidades totalmente acabadas, o custo unitário de produção pelo método de custeio e absorção e variável, respectivamente. Então é o seguinte, ele te dá os dados, agora ele quer saber qual é o custo, respectivamente, de absorção e de custeio variável. Então vamos fazer a conta, né? A gente faz uma tabelinha, né? Custos diretos de produção, R$ 30 por absorção, custo de mão de obra, R$ 30, custo fixo, você vai pegar os 160 e dividir por 10 mil, 160 de custo fixo, você divide pelas 10 mil unidades, então nós temos R$ 16. Então o custo unitário dá R$ 74. E o variável? São os mesmos custos diretos, no caso os variáveis, só que aqui não entra o custo fixo, ele não se aplica. Então o custo vai ser R$ 58. Logo, a letra C é a resposta correta. Note que nesse aqui ele nem trouxe despesas, né? Se tivesse despesas, não entraria em custeio de absorção, entraria no custeio variável. Tá bom? Despesas variáveis, né? A questão 7. Uma empresa de consultoria e assessoria em sistemas de informação dedica-se à prestação de serviço na área de informática, recebendo e desenvolvendo projetos de software. Todo o trabalho especializado que a empresa utiliza é terceirizado, exceto a gerência de projetos. Nos últimos 2 meses, a empresa dedicou-se exclusivamente ao desenvolvimento de 2 projetos, o BIOS, para gerenciamento de custos, e o Info, para gestão de negócios. Os principais dados de custos relativos aos projetos são demonstrados na tabela a seguir. Então é o seguinte, nessa tabela aqui nós temos os principais custos dos projetos. Custo de papel, disquete, tinta, enfim. Aqui a mão de obra também de cada um, né? Então nós temos aqui a mão de obra, é o total, 182 horas para analista, 158 horas para o Info, pelo projeto de analista, né? E assim temos também para o consultor júnior e o consultor sênior. E aí, ele coloca aqui a hora de cada um da mão de obra, o custo fixo, né? Tá aqui por mês, despesas fixas, e aqui também. E aí ele pede o seguinte, pede-se calcular o custo de cada projeto pelo custo variável e pelo custo de absorção, utilizando para este último os seguintes critérios de rateio. Você vai utilizar esses critérios de rateio para poder fazer o custeio por absorção. Então vamos lá. Custo de material direto. Custo de material direto é de 10 mil para o BIOS e Info é 8.500. Por quê? Porque já está nessa planilha aqui. Tá bom? Então 10 mil e 8.500. Esses são os materiais diretos. A mão de obra. Você vai pegar o custo da hora e multiplicar pela quantidade de hora para cada programa. No caso analista, o custo da mão de obra é R$ 30 e foram consumidos 182 horas. E assim você vai fazer também para o Info e para os 3 cargos, tá bom? Então temos o custo total aqui de R$ 41.160 para o BIOS e R$ 35.040 para o Info. Os custos fixos, 23.200. Então, nós temos um total aqui esse subtotal, nós temos de custo, né? R$ 76.200 e os custos fixos R$ 23.200. Total dos custos totalizaram, no caso, R$ 99.400. Tá bom? E o custo por absorção. Como é que nós vamos fazer essa conta? Nós temos o material direto ainda continua, os custos diretos não alteraram, tá vendo? Só que aí vão entrar os custos fixos que não entraram no método variável. Os custos fixos, R$ 2.000. Por quê? Porque ele fala assim, ó, aluguel e energia são rateados em partes iguais. A remuneração dos gerentes proporcional ao tempo de mão de obra, tá vendo? E a depreciação dos equipamentos proporcional ao tempo da mão de obra também. Bom, então, tempo de mão de obra de cada um. Aí a gente vai pegar, cadê? Aqui embaixo, né? Aqui. Aí nós vamos pegar e dividir por 2 o salário do imóvel, tudo certinho, aluguel de energia, telefone. Agora, o salário da gerente de projetos
Vamos estipular pelo tempo de mão de obra e a depreciação do equipamento pelo tempo da mão de obra consumida para ambos. E aí nós temos o custo por absorção. Aqui é só fazer o rateio, tá, gente? Essa depreciação de equipamento você vai fazer pelo tempo de mão de obra. E aí nós vamos achar aqui um total de 99.400. E aqui, ó, ficou 99.400. Só que aqui o custo é o resultado, tá vendo? Total do custo, porque embutiu o custo fixo. No custo variável é esse aqui, ó, 76.200. Esses 23 mil ficaram fora, tá vendo? Somando ele que daria o total. Isso aqui é para conferência. Aqui embaixo, o total do custo mesmo seria R$ 99.400 o custo dos dois produtos, sendo 53.550 para o produto BIOS, 45.850 para o Info, no método de custeio por absorção. No método de custeio variável, seria de R$ 41.160 para o BIOS e R$ 35,40 para o Info, tá vendo? É um custo inferior. Por que inferior? Porque não considerou aqui esse custo fixo que é considerado no custeio por absorção. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. A gente encerra aqui, então, a correção dessa atividade de fixação. Qualquer dúvida, entre em contato lá na plataforma, no Moodle, nos fóruns ou nos grupos lá do WhatsApp, tá bom? Fique com Deus aí, bons estudos para vocês. Um abraço a todos.